E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, como sempre vai ser um papo reto, um papo rápido, né? Eu fui questionado sobre quais são as vantagens de se pedalar utilizando um rolo de bike, isso para treino. E aí eu relacionei 10 vantagens. Evidente que devem existir mais vantagens, mas na minha ótica eu consegui separar algumas que são muito interessantes e muito importantes. E vamos que vamos ver quais são essas vantagens. Bom, vamos começar a falar das 10 vantagens. A primeira que aparece é a segurança. Literalmente você vai começar a pedalar no ambiente confinado. Você não está sujeito a pegar eventuais buracos na pista, lombadas, ranhuras, cascalho. E inclusive você está seguro com relação a veículos automotores. Porque no local que você está com a bike você está tranquilo, você tem segurança total. Bom, moçada, a segunda grande vantagem é a comodidade. Agora você está tranquilo, você está num ambiente estável, nesse ambiente que você está não chove, não tem vento contra, não tem vento lateral, você não compete em ninguém por espaço, você resolve que hora você vai pedalar, que hora você vai parar, você pode parar durante o seu treino para atender um telefone, responder alguma mensagem que você recebeu. Então você está num ambiente muito cômodo. E essa comodidade não tem preço, porque isso você não consegue nos pedais de estrada. Porém, um pouquinho mais para frente nós vamos falar um pouco sobre algumas das desvantagens. Bom, a terceira vantagem são os treinos específicos. Você literalmente, como você está num ambiente confinado, você pode escolher trajeto, percurso, tempo, mas também você pode fazer treino de velocidade, força, cadência, frequência cardíaca, treino de potência. Então, literalmente, você consegue fazer treinos específicos que nem sempre você consegue desenvolver em um pedal no mundo real, ou seja, você pedalando em uma estrada, uma rua e assim por diante. Uma outra vantagem é que você vai ao longo do tempo, você vai criando resistência à fadiga. Porque você está com constância em termos de pedalar, então você está colocando na memória do seu corpo que ele tem que criar resistência à fadiga. Isso é muito importante, porque na hora que você for fazer um pedal real em estrada, literalmente você tem mais condições de fazer pedais com maior distância do que normalmente você faria. Então, o treino em rolo garante uma melhoria do seu corpo, trazendo a resistência a eventuais fadigas. Outra vantagem é que você pode passar a ter frequência de pedais. Você pode pedalar ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Você começa a escolher os horários, você começa a escolher o tempo de duração de cada pedal, a intensidade de cada pedal. Então você ganha com o rolo um diferencial, que é você poder pedalar com constância. Eu, por exemplo, não consigo fazer pedais em ciclovias durante a semana, porque literalmente eu estou envolvido com o meu trabalho. Agora, o meu amigo Jorge, né, só esse ano ele já chegou a mais de 10 mil quilômetros pedalados em ciclovias. Ele consegue, como aposentado, pegar e todo dia pedalar 70, 80, 90, não importa a quilometragem. Importa que ele está todo dia fazendo essa atividade e aí você não tem dependência de rolo. Porém, quem tem atividade diária, eventualmente o rolo é a grande fuga, é a grande forma de melhorar para fazer os pedais. Uma outra vantagem é que de repente você tem alguma lesão, você teve alguma queda, você tem algum problema físico, e o treino em rolo garante uma recuperação acelerada. Ele incrementa a recuperação e diminui o tempo que você demoraria para retornar aos pedais. Isso é um fato muito importante, principalmente para ciclistas que já são mais top, semiprofissionais ou profissionais. Já tem vários casos de que o ciclista sofreu um acidente e ele começou a fazer treino em rolo, e isso garantiu uma diminuição do tempo para ele fazer o retorno aos pedais ou às provas. Uma outra vantagem, principalmente para quem tem rolo inteligente, que o aplicativo consegue passar para ele o grau de inclinação da subida, ele vai criando a resistência, é você escolher os seus desafios.
Isso vale tanto para subida como reta, né? E aí descida nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Basicamente, pessoal, a escolha de desafio é algo muito interessante. E é uma grande vantagem para quem pedala em rolo de bike. Você escolhendo o aplicativo correto, você pode escolher o seu desafio e aí você vai conseguir se monitorar e inclusive acompanhar seu desempenho ao longo do tempo. E aí, esse assunto que eu falei da escolha de desafio traz naturalmente, né, uma outra vantagem, que é você fazer a comparação de marcas, seja as suas marcas ou você se comparar com outras pessoas, ou por faixa etária, ou porque são amigos, ou porque você considera que eles são top. Então, quando você está usando o aplicativo, você consegue, de forma nativa, começar a se comparar, né? Seja ele via esses aplicativos que simulam estradas, ou até aplicativos de monitoração de esporte. Um deles é o Strava. Então, você pedalando ao longo do tempo, você consegue ter as suas marcas e você consegue saber se você está se superando ou como é que você está em relação a outras pessoas, seja por faixa etária, seja por categoria ou por outro qualquer indicador que você queira se medir com relação a outros ciclistas. Uma vantagem para quem usa aplicativo é a socialização online. Então, de repente, você começa a entrar num desses aplicativos e aí daqui a pouco alguns aplicativos permitem troca de mensagens, você começa a conhecer mais pessoas, então você vai estar se socializando. Eu considero, por exemplo, né, o spinning, né, que é aquela bike indoor que as academias têm, como um rolo. Pô, e nada melhor do que você chegar numa academia, pegar um grupo muito ativo, muito dinâmico, como esse que eu vou passar para vocês aí. Dá uma olhadinha rápida aí. Vocês viram que top? Isso é socialização. É energia pura, todo mundo se contaminando com essa energia. E isso também vale para o rolo eventual, quando você está pedalando sozinho, mas você está se socializando de forma online com outras pessoas. Você pode estar chamando alguém para um desafio, estabelecendo marca para ver quem chega primeiro. Pô, isso também é muito interessante. É uma vantagem de que faz o pedal em rolo. Existe uma vantagem para quem usa aplicativo junto com o rolo de bike, que é você ter treinos prontos, né? Vários aplicativos já têm treinos prontos. Então tem lá treino de intensidade, treino intervalado, treino de cadência, treino de frequência cardíaca, treino de velocidade, treino de potência. Pô, é muito legal, porque agora você passa a ter mais uma nova forma de se induzir ao treino através de um aplicativo, mas também fica valendo as planilhas de assessoria, os contatos com os amigos que você tem. Então, uma das vantagens de você usar o rolo de bike é literalmente você começar a ter treinos prontos. Bom, moçada, fazer uma contraposição às vantagens, mas de uma forma rápida. Vantagem é muito superior à desvantagem, mas muito superior. Mas eu vou citar algumas desvantagens só para a gente ter um contraponto nesse assunto aí. O primeiro é que as bikes, né, normalmente, na maioria dos rolos, ela já está estabilizada. Ela não tende a ir nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, você não necessita manter o equilíbrio em cima da bike, porque o rolo já cuida disso. Evidente que tem tipos de rolos que isso não ocorre, e aí você tem que exercitar bastante o que é chamado de musculatura estabilizadora. Então, durante os treinos de bike, você usa muito pouco. Você não tem que manter equilíbrio, você está sempre pedalando quase na mesma posição, você não muda porque não tem vento contra, você não tem que buscar posicionamento aerodinâmico, você não enfrenta vento lateral, você não tem que de repente desviar de alguma coisa. Então, essa musculatura não está sendo ativada, mas quando você chegar nos pedais de estrada, seja ele de asfalto ou de terra, essa musculatura literalmente é exercitada, né? Existe um outro ponto, né, que já eu passei de forma rápida também, que são as variações do mundo real. De repente você tem que pegar um vento contra, você tem que mudar seu posicionamento na bike,
você está numa descida, você tem que se posicionar para a descida, se ela tem curva, você tem que aprender a fazer inclinação. Então essas variações do mundo real você não vai localizar quando você está pedalando em rolo, principalmente temperatura. Quantas vezes você não sai para pedalar, está muito frio? Hoje, por exemplo, eu saí para pedalar de manhã, estava 5 graus. Chegou uma hora que os dedos começaram a ficar dormentes de tanto frio. Sabe qual foi a solução? Achar um ponto de sol durante o pedal, porque era muita vegetação, mas tinha um ponto de sol. Paramos e ficamos esperando esquentar um pouco. Evidente que daqui a pouco chegaram outros ciclistas fazendo a mesma coisa, tá ok? Isso você não encontra na bike. Assim como temperatura quente, que vai te desidratando. Então esses desafios com as variações do mundo real, você não pega nesse mundo de treino em rolo. E por último, as técnicas de posicionamento para subida, para descida, para curva, você não acaba trabalhando. Uma outra desvantagem aí, novamente eu digo, é minha opinião, você precisa ter uma motivação muito grande para pedalar sozinho na sua casa, olhando para uma tela de computador, um tablet ou um celular. Eu não tenho essa vocação, eu uso muito pouco o rolo e prefiro fazer spinning na academia, porque ali você tem uma motivação do grupo, né? É uma energia pura. Evidente que eu fui buscando mudar os aplicativos ao longo do tempo. Usei vários aplicativos, né? Alguns me agradam muito, alguns, como eu já falei em alguns vídeos passados em análise de aplicativo, eles têm subidas, então eu já subi o Mont Ventoux, já fiz alguns dos principais percursos das grandes provas, mas mesmo assim eu não me sinto bem, fica cansativo, mesmo eu estando com som alto, fone de ouvido, mas eu não abandono o treino em rolo, mas eu não faço isso com uma frequência muito grande. Isso, falar um pouquinho dos aplicativos, né? Os aplicativos ainda hoje, assim como os rolos, existe uma deficiência que acredito que vai ser superada logo logo, que são as descidas. Tem aplicativo que vê você na descida, vê que é uma descida e pede para você parar de pedalar, que aí a bike vai sozinha. Então é muito estranho, porque você fica literalmente parado esperando o aplicativo chegar numa reta ou numa subida para você voltar a pedalar. Existem outros aplicativos, se você para de pedalar, literalmente ele para de funcionar. Os rolos estão avançando muito. Eu não falei sobre tipo de rolo, mas nós já temos rolos muito avançados. Se alguém tiver interesse, escreve aí, deixa no comentário. E aí eu vou tratar de tipos de rolo, fazer um vídeo específico para esse assunto aí. Bom, moçada, basicamente é isso, né? Espero que eu tenha abrangido todas as necessidades de informação que vocês gostariam. Se não foi suficiente, deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma dica sobre um futuro vídeo que você quer que seja desenvolvido, assim como foi o caso desse, que eu espero ter conseguido responder. Se não satisfez, também pode deixar no comentário, ou quer mandar uma dica de coisa nova, também no comentário, ou manda um e-mail para essa caixa postal. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like aí, ajuda bastante. E é isso daí. Valeu!